Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas à primeira aula, né? Então essa primeira aula a gente vai primeiro, né? A gente vai criar as tabelas no banco de dados, tá? Então a gente vai criar de uma forma bem primitiva, só para a gente começar a aprender e começar a entender como é que funciona isso, tá? Mas antes, a gente vocês devem ter instalado o Debiver e o PostgreSQL no computador de vocês e deve ter mais ou menos essa cara aqui. Bom, a primeira etapa que a gente vai fazer é a gente vai criar um esquema novo, tá? Um esquema. Então a gente vai chegar aqui com o botão direito, Create New Schema. Eu vou criar um esquema chamado Course, fica no Database Master, tá? Beleza, criou. Apareceu aqui o esquema Course. E aí não tem nada nele, né? E aí a gente vai começar a criar a partir desse esquema aqui. Fechou. Então a primeira etapa é a gente vai criar a tabela course, né? Ponto products. Então aqui é o esquema course, na tabela, o nome da tabela products. E sempre quando você for criar tabelas, é importante você definir o nome dos campos e qual é o tipo de dado. Então aqui o dado varchar, o varchar na linguagem SQL é o string, né? E aqui, por exemplo, aqui tem valores inteiros, numéricos inteiros, aqui float, flutuante, no caso pode ser peso, então aqui entra casas decimais, né? E aqui a chave primária, o product ID, né? Então temos a chave primária quer dizer que invariavelmente sempre vai haver um registro único para cada linha. Então dessa tabela aqui vai ter registros únicos a coluna Product ID. Vamos ver aqui, vamos criar. Criamos aqui a tabela Product ID. A gente vai dar um refresh aqui com o botão direito, né? Então course. Já começou a aparecer tabela de products, né? A gente vai ver aqui, vai importar o dado. Sempre CSV, né? Então vamos lá, tabela de products. É muito importante a gente garantir que o delimitador de colunas ele é vírgula, a posição do cabeçalho sempre em cima, e acredito que isso é suficiente. Então, next, proceed. Tá? Padrão, não foi alterado nada. Beleza, foi adicionado aqui a coluna, a gente conseguiu adicionar dados, né? A tabela products. A gente vai ver aqui, vamos ver se tem dado. A gente tem esses registros aqui, fechou. Agora a gente vai criar da tabela course payments, mesma questão. Então a gente tem as colunas, os tipos de dados e vamos criar essa tabela. Criamos refresh order payments, né? Vamos adicionar registros CSV, tudo certinho, order payments. Fechou, proceed. Então sempre quando vocês forem criar tabelas novas é importante ter isso, tá? O nome do campo e o tipo de dado. Então aqui a gente tem inserir dados, beleza? Então tipo de pagamento, cartão de crédito, boleto, enfim, né? Então aqui a gente tem aqui a outra tabela course reviews. Vamos adicionar aqui, já tem valores timestamp, né? Beleza? Dá um refresh aqui, reviews, import data, course reviews, order reviews, next, proceed. Vamos lá inserir esses dados.
Essa parte é um pouquinho chatinha, mas uma vez que a gente tem os dados, é só começar a brincar. Show. Ó, deu aqui que deu erro, mas é porque essa tabela tem muitos registros. Não está padronizada essa tabela, né? De uma forma bem simples. Então aqui a gente tem registros, tá? Vários valores nulos, que é um pouco a tabela tem muitos nulos mesmo, mas aí a gente vai trabalhar assim mesmo, tá? Faz parte do processo. Então a gente vai ver aqui, a gente vai criar a tabela customer, né? Cliente, né? Vamos lá. Criamos a tabela, vou dar o refresh aqui, a tabela customer está aqui. Vamos adicionar dados à tabela customer. Tem um esquema. Customer, show, next, proceed. Estamos adicionando os clientes. Fechou. Fechou, beleza. A gente vai ver se tem dado. Customer. Tem aqui a cidade, o estado, o CEP e os ID deles, né? Agora a gente vai criar a tabela orders. Então aqui tem, aqui a gente coloquei a chave primária, né? Order ID. Vamos dar um refresh aqui. Orders, import data, next, orders, né? Então next, proceed. Uma vez setando lá que o delimitador é vírgula, ele já deixa ok, e aí só é mandar bala. Essa tabelinha aqui vai demorar um pouquinho mais, porque ela já é uma tabela transacional, né? Então tem mais registros aqui, mas aí tranquilo, tá, rapaziada? Ela tá rodando. Então aqui tem 4.000, tem 7.000 registros. 90. Tabela bem grande. Mais de 100.000? Acho que não. Tá. Fechou, rodou aqui. Então vamos ver a tabela de orders. Aqui a gente tem bastante registro. Então tem a data da compra, quando ela foi aprovada, quando o transportador iniciou, né? Qual é a data estimada, não, qual a data que foi realmente entregue ao cliente e a data estimada, né? Fechou. Agora a gente vai criar a tabela order items, né? Beleza. Então, refresh aqui, order items, import data, show, order items, vai tudo aqui, next, proceed. Né? Vamos lá. Fechou. Boa. Rodou aqui. Tranquilo. Vamos ver os registros dessa tabela. Aqui eu estou rodando esse comando básico, que é o select asterisco from tabela, mas normalmente nas empresas não é muito recomendável usar esse comando, tá? Como a gente está pegando uma tabela de treino aqui só para a gente aprender, então a gente consegue rodar, como é uma base pequena. Agora, se a gente for pegar uma base de dados no trabalho de vocês, não é recomendado fazer esse tipo de comando, tá? Só para deixar avisado.
Então a gente vai pegar aqui a tabela de sellers. Sellers deve ser os vendedores, né? Os terceiros, né? Vamos lá, import data. Fechou. Next. Sellers. Next. Proceed. Aqui vai pedindo que é uma tabela de menção, né? E aqui a gente tem a tabela de sellers. Então, rapaziada, esse é o objetivo da aula 1, é a gente popular as tabelas, criar as tabelas e popular elas. Então, agora a gente tem o nosso esquema todo populado com tabelas e dados. Agora a gente já pode começar a brincar com os comandos básicos de SQL, né? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.